saudar aqui a presença do prefeito da cidade histórica, terra dos presidentes, São Borja, no Rio Grande do Sul, Eduardo Bonotto. E queria saudar também o empresário presidente da ABIA, ou da direção da ABIA, Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Onélio Pileco, e também representantes da Farsul, Antônio Luz, que estão discutindo um projeto de grande interesse, que é a uniformização das alíquotas de ICMS para os produtos da cesta básica. Então, eu saúdo o deputado também Luiz Carlos Reis, que está também nessa agenda tão relevante para o Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, para o país, porque fazer a desoneração ou uma alíquota uniformizada de tributação para a cesta básica, eu acho que é um dever, não só para os agricultores, mas, sobretudo, para os consumidores, que terão aí um tratamento mais justo em relação à tributação. Eu queria também lamentar, como jornalista, fui informada agora do falecimento do jornalista Carlos Chagas, um jornalista muito conhecido, muito respeitado, um jornalista com aquela têmpera da serenidade, que conviveu com muitos dos colegas senadores que o conheciam. Então, eu apresento antecipadamente aqui também a família do Carlos Chagas, Helena Chagas, que foi sua filha, uma grande jornalista, também lamentar a morte da senadora, o presidente, a senadora, certamente isso é uma questão de condolências. Só para me associar aos votos de condolência que imagino que deva ser feito em nome de todo o Senado. Eu abri a sessão, por gentileza, senador. Vossa Excelência, depois. Eu também sei que o senador Regufe iria fazer o mesmo registro e apoiar solidariamente essa manifestação. Mas eu agradeço muito, senador Regufe, porque o nosso presidente, João Alberto, é rigoroso com o regimento interno do Senado Federal, embora essa seja uma casa política e o plenário não esteja muito cheio. Mas eu queria apenas hoje fazer uma referência à relevância que a Comissão de Constituição e Justiça hoje teve na compreensão e na chegada a um termo comum de entender que a ameaça que se poderia supor na questão de criminalizar uma prerrogativa legítima, eu diria até a espinha dorsal da prerrogativa do Poder Judiciário ou do Ministério Público, como a nossa prerrogativa de falar, de usar a palavra e da liberdade, é a prerrogativa da interpretação da lei. E eu queria agradecer ao senador, a acolhida que o senador Roberto Requião, relator do PLS 280, ao retirar do parágrafo 2º a expressão. No parágrafo 2º, para as pessoas entenderem, essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Pois no parágrafo 2º desse artigo 1º, diz o seguinte, parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei, a chamada hermenêutica, ou na avaliação de fatos e provas, vírgula, necessariamente razoável e fundamentada, aí permitir a criminalização, não configura por si só abuso de autoridade. O destaque feito pelo senador Antônio Anastasia, pedindo ao relator que retirasse essa expressão necessariamente razoável e fundamentada, a retirada disso resolveu todos ou quase todos os nossos problemas na questão da lei de abuso de autoridade. Então, senhor presidente, acho que o Senado hoje, a Comissão de Constituição e Justiça, trazendo hoje ainda aqui para o plenário o exame dessa matéria, está dando uma resposta à sociedade. E uma resposta equilibrada de convergência, porque foi justificada as vistas dadas a esse processo, dada a complexidade e dada também os riscos de um entendimento entre todas as instituições. Todas as manifestações foram nesse sentido e eu quero saudar também o trabalho do senador Requião, que já estava impaciente até com a demora nesse projeto. Quero dizer também que eu queria saudar aqui que nessa lei não pode, de alguma maneira, contaminar ou prejudicar, senador, a Lei 12.850, de agosto de 2013, da ex-presidente Dilma Rousseff. E eu sou uma pessoa aqui, uma senadora independente. Uma lei boa eu elogio, não interessa a autoria. E eu digo que é a autoria da ex-presidente Dilma pela relevância. Essa lei 12.850 trata de crime organizado. E entre
alguns detalhes da lei, ela estabelece a tal colaboração premiada, que hoje se chama delação premiada. Esse foi um instrumento criado naquela época que hoje está se mostrando a sua utilidade e da sua relevância na defesa do Estado Democrático de Direito e na facilidade de apuração de fatos que o Brasil está convivendo hoje, que é a questão da corrupção. Então, eu quero dizer que estou muito atendida em relação a isso e também da decisão da CCJ, na presidência do senador Edson Lobão, de ter votado extra pauta a lei do foro privilegiado. E aqui virá para o plenário de uma forma também adequada, com uma outra resposta à população brasileira e porque nos antecipamos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tem um julgamento marcado sobre as restrições ao foro privilegiado, marcado para o dia 3 de maio próximo. Então, estamos no Senado fazendo a nossa parte. Muito obrigada.